Cuidado ao misturar as ervas. O que acontece? Às vezes nós estamos misturando ervas que estão nos fazendo mal, ou simplesmente nós estamos anulando uma a outra. E para saber o que fazer nesses casos, eu vou te dar hoje uma solução. Sejam muito bem-vindos, esse é o canal da Bruxaria Moderna. Eu sou a Carmen Hack e aqui nós tratamos diversos assuntos sobre a bruxaria, sobre a magia natural, sobre os elementos, sobre tudo que move esse mundo e também sobre a espiritualidade, autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e por aí vai. E hoje eu quero falar para você sobre as ervas, o cuidado de não misturar as ervas ou de misturar a erva certa. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esses assuntos e hoje nós temos aí uma dificuldade em saber qual é a verdade sobre as ervas. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que uma erva tem um princípio ativo e que sim, ela pode ser muito venenosa. Então, no primeiro momento, você vai precisar saber para que essa erva serve e como usar ela. Às vezes é mais importante saber a quantidade que tu vai usar do que qual erva usar. Eu separei 8 dicas especiais no cuidado com as ervas e no cuidado com a sua mistura. A primeira dica é: menos é mais. O que isso quer dizer? Que muitas vezes eu, não sabendo a quantidade, eu uso menos do que a quantidade indicada. Tem pessoas que têm alergia àquela erva e se elas usarem uma quantidade exagerada da erva, ela vai acabar sendo intoxicada. Se você não sabe quais as ervas usar juntas, use uma de cada vez e use aquilo para que ela está destinada naquele momento. Não adianta nada eu pegar quilos de ervas e juntar tudo num caldeirão e fazer uma sopa. Às vezes, um galinho de alecrim faz mais diferença do que 3 quilos de ervas misturadas. Segunda dica muito especial: sempre que você for coletar uma erva, peça permissão para aquele ser, peça permissão para aquela energia da erva. E sempre se conecte com ela para saber qual o movimento a ser feito nesse processo. Terceira dica: use o elemento água para poder fazer a purificação da erva. Então, às vezes a gente vai lá no supermercado, compra aquela erva, não sabe como é que ela foi colhida, não sabe quem transportou, como transportou e qual energia que aquela erva está naquele momento vibrando. E aí, quando a gente vai lavar essa erva, isso a gente faz com a erva que está fresca, nós vamos lavar ela, nós já vamos nos conectar com o elemento água e já vamos pedir para que a água purifique e que restaure o equilíbrio da energia daquela planta. Quarta dica: sempre ative o poder daquela erva depois da purificação para aquele feitiço. Quando você faz isso, você vai estar alinhando a energia daquela erva e ativando essa propriedade para aquele feitiço. E aí não tem problema se ela for misturada, porque ela vai estar desempenhando exatamente a sua função e o seu papel. Quinta dica poderosa: sempre armazene as suas ervas em local limpo. De vez em quando passa lá, dá uma incensada, passa lá e tire a qualquer uma energia que possam estar danificando aquela erva naquele momento, possa estar impregnando aquela erva com outra energia. E daí, quando for misturar, não vai dar ou uma bomba, que vai ser uma potência em uma energia, ou
numa fraqueza total ou num anulamento de erva. Então, mantenha limpo, mantenha o local limpo, mantenha sempre em locais que estejam em alta vibração, para que possa, coloca sempre ali um cristal, coloca ela quando for possível, claro, né, à luz da lua para essa purificação. Faz aquilo que tu aprende na magia natural. Sexta dica: cuidado com a alergia. Ao misturar duas ervas, tu pode estar potencializando alguma substância que vai atacar definitivamente aquela pessoa que é alérgica, que vai atacar e vai prejudicar. Isso se torna um veneno. Então é importante olhar para isso também, tanto ao ingerir o chá, ou quanto ao banho, quanto ao escaldapé, é muito importante. Principalmente essas coisas aqui das alergias e cuidado com as ervas venenosas, é importantíssimo cuidar quando se faz infusões, por exemplo, quando se faz o chá, que aí tu vai ter o contato direto com a tua pele e aí aquela substância pode ser muito venenosa. Como, por exemplo, a arruda. A arruda, ela tem uma substância que vai ser ativada para pessoas que são alérgicas, e quando tu faz uma infusão de arruda com álcool, por exemplo, tu coloca essa substância num auge. E aí as pessoas que são alérgicas, elas não percebem, só que elas vão colocar na pele e quando elas estiverem em contato com o sol vai incidir na pele e vai acontecer o quê? Vai dar aquelas bolhas horrorosas e muito dolorida. E a pessoa não faz nem ideia que foi a arruda que fez isso. Mas o princípio ativo, um deles que tem lá na arruda, quando em contato com o sol, transforma isso nessa alergia dessa pessoa. Então, como é que a gente vai saber isso? Fazendo estudos, fazendo entendimentos e muito cuidado quando for fazer esse tipo de coisa. Sétima dica importantíssima: muito cuidado com as quantidades. Eu já vi pessoas que estão com eu tô com um mal-estar, tô com uma sensação ruim, e aí eu vou lá e faço o seguinte: eu coloco alecrim, encho de alecrim, encho de boldo, encho de tudo e faço 45 banhos com aquilo. Isso pode ocasionar muita coisa no teu campo energético. Isso pode te trazer um desequilíbrio incrível. Isso pode não te ajudar a fazer a coisa certa. Então a gente volta para a primeira dica: menos é mais. Cuidado com as quantidades. Se tu não sabe a quantidade que tu usa, não use. Se tu não sabe o que fazer com aquela erva e com qual erva pode misturar, não misture. Oitava dica e muito importante: cuidado quando você for fazer o incenso com várias ervas juntas. A queima pode transformar essas ervas em gases tóxicos à sua saúde. Quando você inalar, quando a criança inalar, quando o cachorrinho inalar, pode acontecer aí um envenenamento. Então notem que nós temos aí uma série de coisas que podem acontecer quando a gente não sabe o que faz no momento que faz. Ative a sua erva, ative o seu poder, ative sua bruxa, mas preste muita atenção naquilo que você vai fazer. Estude muito sobre as ervas. Hoje nós temos aí o Google que nos ajuda pra caramba nesse processo do que a erva traz de princípios ativos. E também, através da prática, tu vai percebendo. Eu, por exemplo, descobri que eu tenho uma alergia ao gás de pimenta. Eu começo a tossir sem parar. E eu só fui descobrir isso nas sessões de banimento, quando eu tossia sem parar. E até fica engraçado, porque a impressão que dá é que eu realmente vou sufocar por conta do gás que a pimenta libera quando queimada no caldeirão. No banimento, a gente joga muitas ervas. E se a gente não tomar o cuidado de usar um lugar
aberto, se não tomar o cuidado de não inalar aquela fumaça, a gente pode sim se intoxicar. Então a erva ela pode tanto nos curar quanto nos matar. E aí esse meio termo do remédio e do veneno é o que a gente precisa ver e entender e usar sempre a atenção naquilo que a gente for fazer. Sempre uma conexão para fazer esse entendimento dessa maneira para poder não se prejudicar. Porque sim, a magia é uma transformação. Só que se eu não sei onde vai dar essa transformação, é melhor nem fazer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dessas dicas poderosas ao misturar as ervas. E se tu gostou deste assunto, já deixa um like aí pra mim, já se inscreve aqui no canal se tu não é inscrito, me ajuda a levar essas informações para mais pessoas. E também comenta aqui pra mim o que tu faz com as ervas, como tu utiliza essas ervas, se você dedica as ervas conforme eu explico aqui, ou se você tem alguma outra maneira de utilizar as ervas na sua vida. Um grande beijo e a bruxa que vive em mim saúda e reverencia a bruxa que vive em ti.